papas na língua para defender ideias e posições em que acredita. Em 2019, ele estava numa apresentação da Klabin para acionistas, com diversos executivos da companhia presentes. Os executivos falavam sobre as oportunidades geradas pelo aumento da demanda por papel para embalagens e os investimentos que a empresa estava fazendo para se beneficiar disso. A Klabin havia decidido investir quase 13 bilhões para aumentar em 900 mil toneladas por ano a sua capacidade de produção de papel em uma fábrica no Paraná. Mas as ações da empresa não refletiam aquele mundo maravilhoso pintado pelos seus executivos. Os papéis preferenciais da empresa eram há muito tempo negociados na faixa de R$ 2 a R$ 3. Quando os executivos se colocaram à disposição para responder perguntas, o Barsi disse que sentia vontade de comprar muitas ações da Klabin, não porque os seus projetos eram maravilhosos, mas porque uma ação valia menos que um pão com mortadela. Situação semelhante aconteceu também no Santander. O Barsi havia começado a comprar ações do Banco Espanhol no Brasil em 2009. Na Espanha, o banco havia sido pego em cheio pela crise do subprime. A instituição havia emprestado dezenas de bilhões de euros para clientes espanhóis financiarem a compra de imóveis. A recessão nos Estados Unidos e na Europa fez com que os compradores de imóveis desaparecessem do mercado e os preços despencaram. Ao perceber que o valor da dívida com o banco era maior que o preço do imóvel no mercado, muitos espanhóis decidiram parar de pagar no Santander e devolver as chaves. O aumento da inadimplência deteriorou o balanço de centenas de bancos europeus e americanos naquela época, a ponto de instituições sólidas como o Santander passarem a ser envolvidos em boatos de quebra iminente. Até as ações do Santander no Brasil desabaram nessa época. O Barsi estava atento ao movimento e começou a comprar a ação. Lá por 2012, o Santander convidou um grande grupo de acionistas do banco para um café da manhã lá na sua sede na Vila Olímpia. Diversos executivos do banco fizeram uma apresentação entusiasmada sobre a recuperação do Santander, sobre os prêmios que o banco havia ganhado na Europa, sobre a estratégia no Brasil. Barsi esperou a sua vez e perguntou ao então presidente do Santander Brasil, Marcel Portela: se o banco é tudo isso, por que as suas ações só valem centavos na bolsa? Por que o Santander vale tão menos que os seus principais concorrentes? Os executivos do Santander ficaram embaraçados. 3 anos antes, o Barsi havia se metido em outra discussão envolvendo o Santander, mas essa com a CVM, o órgão fiscalizador do mercado de capitais brasileiro. Barsi aproveitou a crise no banco na Espanha para comprar uma grande quantidade de ações que estavam sendo negociadas a 11 centavos. Como o banco tinha pouca liquidez no Brasil, as compras de Barsi chamaram a atenção. A CVM chegou a enviar uma carta para o Barsi perguntando que informação privilegiada ele tinha para comprar tantas ações do Santander. Irritado, o Barsi respondeu também por carta: eu sou um investidor bastante atento às oportunidades de mercado, de modo que quem me deu a informação privilegiada foi o próprio mercado, por meio de minha própria análise. Eu recomendo aos senhores que ajam como eu. Em vez de fazer questionamentos inúteis, comprem bons papéis e os guardem. A CVM nunca respondeu de volta. Outra de suas frases que ficaram famosas foi a afirmação que a Magazine Luiza um dia iria quebrar. Na entrevista, o Barsi disse que não sabia nem quando nem como iria quebrar, mas afirmou que empresas de varejo, todas elas, sempre acabam quebrando. Na época, a ação ainda era uma das queridinhas do mercado. O Barsi foi chamado pelos acionistas da Magalu de tudo quanto é nome, de velho gagá a doido varrido. Mas o tempo é o senhor da verdade. Poucos meses depois, as ações da Magalu já eram negociadas 90% abaixo da sua máxima histórica. Por último, eu vou relembrar o caso da Eletrobras. Em 2012, a então presidente Dilma Rousseff editou uma medida provisória que provocou uma profunda desvalorização das empresas no setor de energia. As empresas teriam de reduzir as suas tarifas para obter o direito de renovar as suas concessões. Enquanto algumas empresas do setor privado anunciaram que iriam devolver as concessões porque não concordavam com as novas regras, a Eletrobras foi a primeira a aceitar as condições propostas. As ações da Eletrobras, que hoje valem R$ 40, chegaram a ser negociadas na época por R$ 3 e muitos analistas disseram que ela iria abaixo de 1. Perguntado numa entrevista sobre essa medida do governo, o Barsi poderia ter criticado a Dilma, mas fez justamente o oposto. Ele disse que Dilma merecia um beijo na boca por lhe dar a oportunidade de comprar ações da Eletrobras quase de graça. Eu poderia contar muitas outras histórias do Barsi sincerão, porque o meu pai é bastante franco e não costuma se importar muito com o que os outros pensam dele. É por isso mesmo que você deve acompanhar do começo ao fim essa entrevista com Luiz Barsi, que começa agora. Barsi vai deixar formalismos de lado e revelar quais são as suas maiores posições na bolsa e quais ações ele tem comprado nos últimos meses. Você vai entender em detalhes a filosofia de investimentos que fez com que ele fosse de engraxate na infância a bilionário
e maior investidor pessoa física da Bolsa atualmente. Essa entrevista já vai começar, mas antes eu tenho avisos importantes para te dar. O primeiro é que somente quem fizer parte do nosso grupo de WhatsApp pode ganhar uma série de presentes ao longo dessa nossa aula magna gratuita. Se você já está recebendo as nossas mensagens por WhatsApp, significa que você já está cadastrado e não precisa fazer mais nada. Agora, se você chegou aqui pelo YouTube, pelo e-mail ou de outra forma, entre no grupo clicando no link logo abaixo e faça isso agora mesmo, porque os primeiros presentes para quem estiver no WhatsApp são o resumo dessa aula em PDF e o resumo do livro O Rei dos Dividendos do Barsi, que vão ser disponibilizados apenas aos cadastrados. Outro benefício incrível e exclusivo para quem estiver no WhatsApp é ter o direito de cursar o nosso MBA em Value Investing com o Luiz Barsi com até 35% de desconto. Na segunda-feira, a gente vai abrir as inscrições para esse que é o único MBA do Brasil para quem deseja aprender a investir como um profissional. E na aula de hoje, uma pessoa vai ganhar uma bolsa integral para cursar o nosso MBA de graça. A gente criou uma hashtag que você vai ter que escrever no campo de comentários que está aqui embaixo do vídeo.